Minha cunhada me desprezou no casamento e disse que eu era a vergonha da família. Até o padrinho parou a cerimônia com um anúncio. Nunca pensei que um dia eu me sentiria tão invisível diante das pessoas que deveriam me amar. Hoje, no casamento da minha irmã gêmea, percebi que a palavra família não significa nada quando o favoritismo cega a todos à sua volta. Desde que éramos pequenas era impossível competir com ela. Cada elogio que eu recebia parecia apenas um lembrete de que eu sempre ficaria atrás. Mas eu nunca imaginei que isso se tornaria um espetáculo público de humilhação. Cheguei cedo à igreja, tentando organizar meus pensamentos, tentando me convencer de que eu merecia estar ali. Meu vestido era simples, elegante, nada extravagante, mas ainda assim suficiente para que eu me sentisse minimamente confiante. E então ela chegou, minha irmã, linda, radiante, a noiva perfeita. Todos aplaudiram quando entrou, e eu senti o mundo escorregar pelos meus dedos. Minha cunhada, a mulher que sempre me olhara com desprezo, mal precisou abrir a boca para que todos percebessem que eu era o patinho feio da família. Ela se aproximou com aquele sorriso frio e sussurrou alto o suficiente para que eu ouvisse. Você sempre foi a vergonha da família, sabia? Ainda bem que ninguém mais percebe isso tanto quanto eu. Meu coração disparou. Palavras assim, proferidas em tom de deboche, cortam mais fundo do que qualquer soco. Eu queria desaparecer, queria gritar, mas minha voz parecia ter sido engolida pelo espaço. Senti lágrimas quentes escorrerem pelo rosto, mas forcei um sorriso. A cerimônia começou, e eu tentei me concentrar nos ritos, na música, no que deveria ser um dia de alegria. Mas cada risada dela, cada olhar cúmplice que lançava para os convidados, era uma lâmina cravando em minha alma. Quando chegou a hora das fotos, percebi que todos se posicionavam de forma que minha presença fosse quase invisível. Minha própria família parecia conspirar para me apagar. A sensação de isolamento era tão intensa que cheguei a questionar se eu realmente existia naquele momento. Então, algo inesperado aconteceu. Durante a troca de votos, enquanto minha irmã falava sobre amor, lealdade e família, senti uma mão firme em meu ombro. Era o padrinho, um homem respeitado por todos, alguém que sempre enxergou além das aparências. Ele me olhou nos olhos, e com um gesto discreto, indicou que eu o seguisse para fora da linha de visão da noiva. No corredor lateral, ele sussurrou, não deixe que eles te destruam aqui. Há coisas que precisam ser reveladas, e hoje pode ser o dia. Antes que eu pudesse entender, ele voltou para a cerimônia, e eu fiquei ali, tremendo, com um misto de medo e esperança. O que eu ainda não sabia é que o que viria a seguir seria quase fatal, não em sentido literal, mas emocionalmente. Pouco depois, quando tentava me recompor no salão, senti uma força me empurrando para o chão. Alguém havia derramado uma pilha de flores de maneira proposital para me fazer tropeçar. Caí, senti a dor aguda na perna, e todos olharam. Alguns riram, outros apenas desviaram o olhar. Minha cunhada, claro, estava entre os primeiros a se aproximar, com aquele sorriso de triunfo, viu? Sempre desajeitada, sempre a vergonha. A humilhação atingiu um ponto que eu pensei que nunca superaria. Mas algo dentro de mim começou a se acender, uma raiva silenciosa, uma determinação que eu não sabia que existia. Enquanto me levantava, apoiando-me com dificuldade, prometi a mim mesma que aquilo não terminaria ali. Eu precisava reconstruir minha dignidade, minha força, mesmo que fosse aos poucos. E foi exatamente nesse instante que o padrinho interrompeu a cerimônia com uma voz firme que fez todos silenciarem. Antes que continuemos, há uma declaração que precisa ser feita sobre esta família, e especialmente sobre a irmã da noiva. O silêncio caiu como uma chuva pesada. Olhei para ele, confusa, com o coração disparado. O que ele ia revelar? E será que finalmente a verdade sobre todos os jogos e humilhações viria à tona naquele instante? A cerimônia, que deveria ser de alegria, transformou-se em um palco de tensão insuportável. Senti o olhar de todos sobre mim, misto de curiosidade, surpresa e, talvez, finalmente respeito. Mas antes que qualquer palavra fosse dita, a tensão se tornou insuportável, e o padrinho respirou fundo, preparando-se para falar. O silêncio que se seguiu às palavras do padrinho parecia pesar toneladas. Cada pessoa no salão parecia prender a respiração, como se o ar tivesse se tornado líquido e impossível de atravessar. Eu ainda estava de pé, a perna latejando pela queda, o vestido manchado de pó e pétalas. Meu coração batia tão rápido que parecia querer saltar do peito. Mas, pela primeira vez naquele dia, não era apenas medo. Era uma mistura confusa de raiva e expectativa. O padrinho olhou diretamente para minha cunhada, depois para minha irmã, e finalmente para mim. Sua voz, firme e carregada de autoridade, ecoou pelo salão. Hoje não estamos apenas celebrando um casamento. Hoje, estamos diante de uma verdade que alguns tentaram esconder por muito tempo. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Cada palavra dele parecia cortar através da névoa de humilhação que havia me envolvido desde que entrei naquela igreja. Ele continuou, alguns de vocês acreditam que esta jovem, aqui presente, sempre foi a sombra, a vergonha da família.
que seus esforços foram insuficientes e que seu lugar é apenas de segundo plano. A voz dele ganhou um tom mais grave, mas a verdade é que ela suportou coisas que ninguém aqui sequer consegue imaginar. Ela foi sabotada, humilhada, subestimada, e ainda assim, manteve sua dignidade. O que vocês presenciaram hoje é apenas a ponta de um iceberg de injustiças que ela enfrentou silenciosamente. Senti meus olhos marejarem. Meu peito queimava, uma mistura de alívio e raiva. Alívio por finalmente alguém reconhecer minha dor, raiva por tudo que já tinha passado sem defesa. Mas ainda havia suspense. O que exatamente ele ia revelar? Então o padrinho se aproximou mais. Há momentos na vida em que precisamos escolher entre a mentira confortável ou a verdade dolorosa. Hoje, escolho a verdade. Ele fez uma pausa dramática, permitindo que o impacto se instalasse. Todos no salão olhavam, hipnotizados, sem piscar. Há poucos meses, houve um incidente que poderia ter terminado em tragédia. Um acidente que parecia casual, mas que foi planejado. Alguém tentou prejudicá-la de forma deliberada, colocar sua vida em risco, tudo por inveja e ciúmes. Felizmente ela sobreviveu e, mais importante, decidiu lutar, em vez de se deixar esmagar. Meu estômago virou. Eu quase não conseguia respirar. Ele estava falando da queda na cerimônia, das flores espalhadas? Ou havia algo mais? O padrinho então se virou para minha cunhada, apontando o dedo com firmeza, e não pense que a sua risada maliciosa e o seu prazer em vê-la cair passaram despercebidos. Hoje, a máscara cai. Hoje todos verão quem realmente é a sombra e quem realmente brilha. Um murmúrio percorreu o salão. Minha cunhada, pálida, abriu a boca para falar, mas o padrinho levantou a mão, silenciando-a instantaneamente. Ele então se voltou para mim novamente. E você, que foi acusada injustamente e tratada como a vergonha da família, saiba que o mundo não é feito de vozes cruéis. É feito de coragem. E você, minha jovem, mostrou coragem suficiente para enfrentar todos eles. Minhas pernas quase cederam de emoção. Tanta humilhação, tanto desprezo, e agora alguém me via como eu realmente era, resiliente, forte, sobrevivente. Mas, antes que eu pudesse processar, ele continuou, sua voz carregada de intensidade, e há algo mais. Um documento, uma carta que detalha todos os atos de sabotagem, todas as tentativas de meias-verdades e manipulações, será entregue a todos agora. Ele acenou para alguém nos fundos da igreja, e um envelope selado foi passado para mim. Minha mão tremia enquanto o pegava. Cada músculo do meu corpo estava em alerta. Eu sabia que dentro daquele envelope estava a prova de tudo o que tinha acontecido, todos os registros, mensagens, evidências de traição e malícia. Antes que eu pudesse abrir, minha irmã se aproximou, a expressão uma mistura de confusão e raiva. "O que você está fazendo?" ela perguntou, mas não ousou tocar no envelope. Minha cunhada, em pânico, tentou arrancá-lo de minhas mãos, mas eu recuei, firme, sentindo pela primeira vez um poder que não vinha de riqueza ou status, mas de verdade e justiça. O padrinho deu um passo à frente. Abram os olhos. Observem bem. Hoje a verdade se revela, e ninguém poderá ignorá-la. E se alguém tentar, a história não será esquecida, não será varrida para baixo do tapete novamente. A tensão era quase insuportável. Todos os olhares agora estavam fixos em mim. Eu podia sentir a respiração coletiva, o choque, a curiosidade, o medo e, para minha surpresa, um pouco de respeito surgindo no ar. Eu não era mais a sombra, a vergonha. Eu estava prestes a me tornar a protagonista da minha própria história, finalmente reconhecida. Com o coração disparado, abri o envelope. As mãos tremiam, e senti cada batida como um tambor anunciando o que estava por vir. Dentro, papéis cuidadosamente organizados detalhavam cada tentativa de sabotagem, cada mentira contada sobre mim, cada momento em que fui humilhada injustamente. A leitura começou a revelar o quanto fui subestimada, e a gravidade do que minha cunhada havia arquitetado. Mas então, algo inesperado aconteceu. Uma das páginas caiu do envelope e, ao tocar o chão, revelou uma mensagem enigmática escrita à mão. "Se você acha que acabou, prepare-se. Eles não conhecem os limites da maldade, nem os seus." Senti um arrepio percorrer minha espinha. Havia mais em jogo do que eu imaginava. Alguém, além da minha cunhada, estava envolvido. Alguém tinha planejado algo maior, algo que ainda não havia se revelado. O padrinho olhou para mim novamente, sua expressão grave, quase como se lesse meus pensamentos. "O próximo passo é perigoso. Mas a coragem que você demonstrou até agora será sua maior arma." O salão parecia girar ao meu redor. A cerimônia, antes apenas um palco de humilhação, agora era o epicentro de uma trama muito maior. Minha vida estava prestes a mudar de forma irrevogável, e eu sabia que não poderia recuar. O envelope em minhas mãos parecia pesar toneladas. Cada página que eu lia revelava não apenas humilhações antigas, mas evidências de manipulação planejada, de jogos sujos que minha própria família parecia ignorar ou, pior, incentivar.
Eu sentia uma mistura de raiva, incredulidade e uma necessidade urgente de justiça que crescia a cada segundo. Minha perna ainda latejava da queda, mas eu mal sentia a dor física. Era a dor emocional que queimava mais forte, mais insistente. Enquanto eu lia, percebi olhares pesados se voltando para mim. Alguns eram de choque genuíno, outros de incredulidade. Minha cunhada, pálida, agora parecia quase cega de raiva. Minha irmã, aquela que sempre teve tudo, parecia confusa, desarmada pela verdade que se desenrolava bem diante dos olhos de todos. Ela tentou intervir, começou a falar, mas a voz dela falhou. As palavras não saíam. Era como se a própria verdade tivesse enrijecido a garganta de quem tentou escondê-la por tanto tempo. O padrinho se aproximou novamente, como se lesse meus pensamentos. Não se preocupe com as reações deles agora, disse, com um tom grave. O que importa é que a verdade está aqui, e nada poderá apagá-la. Minha respiração estava irregular. A sensação de estar finalmente sendo reconhecida por alguém que realmente entendia minha dor era tão intensa que eu quase chorei ali mesmo, no meio do salão, cercada por pessoas que minutos antes riam da minha miséria. Mas a história ainda não terminava. Eu sabia disso. As palavras caídas no chão, a mensagem enigmática à mão, ainda ecoavam na minha mente. Se você acha que acabou, prepare-se. Eles não conhecem os limites da maldade, nem os seus. Era uma ameaça? Um aviso? Eu não sabia, mas senti um frio percorrer a espinha. Havia mais por trás da fachada de normalidade daquela família. Havia segredos que ninguém ousava mencionar em voz alta, e eu agora estava no centro de tudo. Com cuidado, levantei-me do chão. Minhas mãos tremiam, mas eu estava decidida. Minha postura, antes encurvada pela vergonha e pelo medo, agora estava ereta, firme. Eu sentia pela primeira vez que tinha controle, mesmo que pequeno, sobre minha própria narrativa. Então percebi algo ainda mais perturbador. Um dos documentos revelava mensagens entre minha cunhada e uma pessoa desconhecida. Elas não eram apenas conversas triviais, eram instruções detalhadas sobre como me humilhar, como manipular eventos para que eu parecesse incompetente e, possivelmente, colocasse minha segurança em risco novamente. Meu estômago se contraiu. Não se tratava apenas de uma rivalidade familiar. Havia uma rede de intenções maliciosas, alguém orquestrando tudo de forma meticulosa. Eu precisava descobrir quem era, e rápido. O padrinho, percebendo meu estado, colocou a mão em meu ombro. Eu sabia que encontraríamos resistência, mas você precisa manter a calma. Descubra quem está por trás disso. Mas lembre-se, agir precipitadamente pode ser perigoso. Enquanto ele falava, a sensação de injustiça explodiu dentro de mim. Como alguém poderia ser tão cruel? Como minha própria família podia permitir que essa humilhação continuasse por tantos anos? Cada lembrança da infância, cada momento em que fui deixada de lado em favor da minha irmã, agora tinha um peso novo. Eu não era apenas a sombra dela, eu era alguém que sobrevivera a anos de sabotagem e desprezo. Respirei fundo. Era hora de agir, mas de forma estratégica. Precisava planejar minha reconstrução emocional, minha vingança, não como uma pessoa movida pelo ódio cego, mas como alguém que entendia a profundidade da traição e usaria isso a seu favor. Enquanto eu assimilava tudo, percebi um movimento súbito na multidão. Minha cunhada tentava se aproximar novamente, desta vez mais agressiva, talvez tentando recuperar algum controle. Mas antes que pudesse se aproximar, uma voz inesperada cortou o ar. Ela não está sozinha, disse alguém do fundo da igreja, firme. E quem ousar prejudicá-la novamente vai se arrepender. O murmúrio que se seguiu foi de surpresa. Todos olharam em direção à voz. Um homem alto, com ar de autoridade, entrou na igreja. Não era o padrinho, nem alguém que eu conhecia bem, mas havia algo em sua presença que fazia até os mais corajosos recuarem. Ele segurava um tablet, e na tela havia fotos, mensagens e gravações que detalhavam mais provas das manipulações e mentiras da minha cunhada. Minha respiração falhou. Mais uma vez, a trama se aprofundava, e o perigo que eu sentia no ar se tornava mais palpável. Quem era aquele homem? E por que ele estava do meu lado? Era uma possível aliança ou mais uma armadilha? A sensação de vulnerabilidade misturada à adrenalina começou a transformar-se em determinação pura. Eu precisava entender tudo, a extensão da sabotagem, as intenções ocultas de cada pessoa envolvida e, principalmente, descobrir quem queria realmente me destruir. Enquanto olhava para minha cunhada, vendo seu rosto pálido e trêmulo, senti uma onda de poder percorrer meu corpo. Pela primeira vez, eu não era apenas a vítima. Eu era alguém que sobrevivera a uma tentativa de sabotagem quase fatal e estava prestes a se reconstruir diante de todos, mostrando não apenas força, mas inteligência e coragem. Mas então, no meio do caos silencioso, percebi um detalhe que fez meu coração parar por um instante. Uma sombra se movia discretamente por trás do altar, observando cada movimento meu, cada reação minha. Não era o padrinho, não era o homem com o tablet, era alguém mais,
alguém que ainda não havia se revelado, mas que parecia estar esperando o momento certo para agir. A sensação de que não estava segura aumentou instantaneamente. A verdade que eu começava a desvendar tinha camadas, e eu mal tinha arranhado a superfície. Havia uma peça desse jogo ainda desconhecida, e eu precisava descobrir quem era antes que fosse tarde demais. Meus olhos se fixaram na sombra, tentando entender seus movimentos, suas intenções. O ar parecia pesado, cada batida do meu coração soando como um tambor anunciando perigo. Eu sabia que a próxima revelação poderia mudar tudo, poderia ser minha salvação ou meu fim. O salão da igreja estava pesado com tensão. Cada olhar se fixava em mim, cada respiração parecia um lembrete de que nada mais seria como antes. O envelope em minhas mãos, agora praticamente vazio, continha provas suficientes para abalar a reputação de qualquer pessoa, mas ainda assim, eu sentia que algo estava incompleto. Aquela sombra atrás do altar não saía do meu campo de visão. Seus movimentos eram sutis, quase imperceptíveis, mas havia uma intenção clara: observar, esperar, talvez planejar o próximo golpe. Enquanto eu tentava compreender quem poderia ser, percebi que o padrinho, ao meu lado, também observava atentamente. Havia uma determinação silenciosa nele, como se soubesse que aquele momento era crítico. Não se distraia, ele disse baixinho, apenas para mim. Eles ainda tentarão te desestabilizar. Precisamos descobrir quem está manipulando os fios por trás da cortina. Minha cunhada estava perto, agora quase tremendo, visivelmente perdida. Ela tentava articular algo, mas cada palavra que saía era fraca, sem força. A humilhação finalmente começava a se virar contra ela. Minha irmã, por outro lado, parecia dividida entre lealdade familiar e a verdade que se descortinava diante de seus olhos. Eu não podia culpá-la totalmente. Ela também foi manipulada de maneiras sutis durante toda a vida. Mas isso não diminuía a dor de todas as vezes em que fui deixada de lado em favor dela. Respirei fundo e senti uma centelha de poder percorrer meu corpo. Pela primeira vez, percebi que minha reconstrução emocional não era apenas sobre mim. Era sobre estabelecer limites claros, sobre mostrar a todos que não aceitaria mais humilhações, sabotagens ou manipulações. E de forma estranha, aquele sentimento era quase viciante, a sensação de poder se erguer das cinzas de uma vida cheia de desprezo. O homem alto com o tablet se aproximou, projetando na parede imagens e mensagens que revelavam ainda mais detalhes sobre a conspiração. Havia registros de conversas, planos de sabotagem e até tentativas de manobras legais para me desacreditar. Cada slide parecia cortar minha alma, mas ao mesmo tempo, reforçava minha determinação. Eu não era mais a vergonha que minha cunhada insistia em chamar. Eu era sobrevivente, e agora, estrategista. Enquanto absorvia tudo isso, senti novamente aquela sombra se mover. Ela estava mais próxima, escondida entre os pilares da igreja, mas seus olhos estavam fixos em mim. Havia algo em seu comportamento que não combinava com os outros, inteligência fria, calculista, quase predatória. Eu precisava identificar quem era antes que agisse. O padrinho me tocou levemente no ombro. Olhe atentamente. Observe os detalhes. Essa pessoa não vai agir de maneira impulsiva. Ela quer ver o caos antes de atacar. E quando fizer, você precisa estar pronta. Meu estômago se contraiu. Eu sentia um medo primitivo, mas ao mesmo tempo, uma coragem que nunca imaginei possuir. Todas as vezes em que fui humilhada, cada momento em que senti que não tinha ninguém ao meu lado, cada lágrima derramada em silêncio, tudo havia me preparado para esse momento. Eu não recuaria. Enquanto isso, a reação da família era um espetáculo à parte. Alguns membros sussurravam entre si, confusos e chocados. Outros mantinham a expressão rígida, tentando processar a avalanche de informações que surgia diante deles. Minha cunhada, completamente desarmada, finalmente pareceu perceber que havia perdido o controle. Sua expressão de superioridade desapareceu, substituída por medo e raiva contida. Então, em um instante que pareceu congelar o tempo, a sombra atrás do altar se moveu de maneira súbita e inesperada. Eu vi uma mão deslizar para o bolso de um casaco longo, e meu coração quase parou. O que quer que estivesse planejando, não parecia ser apenas uma observação passiva. Era uma ameaça direta. O padrinho percebeu também. Ele avançou um passo e segurou meu braço, murmurando: "Não se mexa. Isso não é apenas um jogo de palavras agora. Estamos lidando com alguém perigoso. Mas lembre-se, eles subestimaram você antes, e agora subestimam novamente. Use isso a seu favor." Meus pensamentos giravam rapidamente. Quem poderia ser tão cruel? Alguém que planejava minar minha vida não apenas emocionalmente, mas fisicamente, usando a cerimônia como palco para sua malícia. Eu precisava agir com inteligência. A adrenalina corria pelo meu corpo, cada batida do meu coração me lembrando que eu estava viva, que ainda tinha controle sobre minhas decisões. O homem com o tablet projetou algo que fez todos congelarem, uma gravação recente, mostrando minha cunhada em conluio com alguém que eu ainda não identificava totalmente.
As palavras eram claras, frias, sem remorso. Ela não pode descobrir. Preciso garantir que tudo aconteça conforme planejado. Meu estômago se revirou. Era muito pior do que eu imaginava. Não era apenas inveja ou competição familiar. Havia premeditação, malícia pura, intenção de me destruir completamente. E de alguma forma, esse alguém ainda estava dentro do salão, observando cada reação minha. Meu olhar se fixou na sombra novamente. Agora eu podia ver parcialmente o rosto, mas ainda era impossível identificar. Apenas os olhos frios, calculistas, intensos me encaravam, desafiando-me silenciosamente. Senti uma onda de adrenalina misturada com medo, mas também com uma força inédita, a força de quem sobreviveu e está prestes a lutar de volta. O padrinho respirou fundo, sua expressão séria. Se você quer sobreviver a isso, se quer reconstruir sua vida e reivindicar sua dignidade, precisa enfrentar essa pessoa diretamente. Mas tenha cuidado, eles conhecem suas fraquezas, e usarão isso contra você. Meu coração disparou. Eu estava diante de um momento decisivo. A verdade estava se revelando, a humilhação se transformava em oportunidade, mas o perigo ainda era real e iminente. Eu precisava descobrir quem estava por trás de tudo, antes que fosse tarde demais. O salão parecia girar à medida que eu tentava processar cada detalhe, a traição, a manipulação, o medo e a coragem crescendo dentro de mim. Sabia que a próxima ação definiria tudo. Se eu agisse com cautela, poderia finalmente virar o jogo. Mas se errasse, a destruição seria total. E então, quando pensei que nada poderia piorar, ouvi um som sutil atrás de mim, um clique metálico, quase imperceptível, mas suficiente para me gelar. Alguém havia armado algo, e agora estava prestes a agir. O clique metálico que ouviu atrás de mim fez meu corpo tremer. Meu instinto gritou para eu me virar, mas a voz do padrinho ecoou em minha mente. Cautela, agora não é hora de movimentos precipitados. A sombra ainda se movia, silenciosa, calculista, esperando o momento certo para agir. O medo misturava-se à adrenalina, formando uma tensão quase insuportável. Cada músculo do meu corpo estava alerta, cada batida do meu coração reverberava em meus ouvidos. Enquanto isso, a reação da família se tornava cada vez mais caótica. Alguns tentavam processar as provas, outros olhavam para minha cunhada com uma mistura de choque e reprovação. Eu podia sentir a energia no salão mudar. O desprezo e a superioridade dela começaram a se dissipar, substituídos por medo e confusão. Mas eu não podia me distrair. Havia algo mais, algo invisível, mas mortalmente presente. A sombra se aproximou, e eu finalmente consegui distinguir melhor o rosto. Era alguém que eu conhecia, mas que jamais imaginei ver envolvido em toda essa trama de sabotagem e malícia. Uma pessoa cuja confiança eu havia depositado cegamente em outras circunstâncias. A traição era tão intensa que sentia um nó no estômago. Como alguém tão próximo poderia querer me destruir tão friamente? O padrinho deu um passo à frente, seu olhar fixo na sombra. Ela está pronta para a verdade. Não subestime a coragem dela. Mas cuidado, essa pessoa é perigosa, e está disposta a tudo para manter o controle. A sombra então falou, sua voz baixa, quase um sussurro cortante. Você realmente acha que pode se levantar depois de tudo que fizemos por você? Você não é nada sem nós. Meu sangue ferveu. Aquela era a pessoa que arquitetou cada humilhação, cada manipulação, cada momento em que fui colocada como a vergonha da família. Mas ao invés de me paralisar, aquela revelação acendeu uma chama dentro de mim, a chama da reconstrução, da vingança e da justiça. Eu não era mais a vítima que eles pensavam que eu era. Eu era alguém que havia sobrevivido a tentativas de destruição quase fatais e estava pronta para virar o jogo. Respirei fundo, sentindo cada músculo do meu corpo se fortalecer. Vocês subestimaram minha força por muito tempo, respondi, minha voz firme, carregada de determinação. Mas a diferença entre vocês e eu é simples. Eu aprendi com cada humilhação, cada golpe, cada tentativa de me derrubar. Eu não apenas sobrevivi, eu evoluí. O murmúrio que se seguiu entre os convidados indicava que todos estavam testemunhando não apenas um confronto, mas uma transformação. Eu podia sentir o respeito emergindo onde antes havia desprezo. Minha presença, antes apagada, agora dominava o espaço. O padrinho acenou discretamente para o homem com o tablet, que começou a projetar novas evidências, registros de mensagens, vídeos e até gravações de voz mostrando o plano detalhado de sabotagem. Cada peça de prova era uma martelada na fachada da minha cunhada e do traidor escondido. O salão inteiro começou a perceber a profundidade da manipulação que havia me colocado naquele papel de vítima, sem voz e sem poder. Então, algo inesperado aconteceu. A sombra, percebendo que suas ações estavam sendo expostas, fez um movimento brusco em direção ao altar. Minha primeira reação foi recuar, mas o padrinho segurou meu braço, murmurando: lembre-se do que você aprendeu. Não ceda ao medo agora. A tensão atingiu seu ápice.
Eu sabia que se aquela pessoa conseguisse avançar, poderia haver consequências físicas e emocionais irreversíveis. Meu coração disparava, mas algo dentro de mim, uma força silenciosa, me dizia que eu poderia enfrentar qualquer coisa. Em um movimento rápido, percebi um detalhe que mudaria tudo. O traidor havia subestimado minha percepção. Um pequeno reflexo da luz sobre o chão revelou um objeto escondido, uma ferramenta ou dispositivo que indicava que o ataque era apenas o começo de algo mais elaborado. Eu entendi imediatamente. Isso não era apenas uma ameaça de humilhação, era uma tentativa calculada de me prejudicar fisicamente. Respirei fundo, concentrando-me. Cada experiência de rejeição, cada humilhação sofrida, cada lágrima silenciosa derramada ao longo dos anos se tornou combustível. Eu não era mais apenas a vítima. Eu estava me tornando alguém capaz de confrontar o perigo de frente, com coragem, inteligência e estratégia. Enquanto minha mente processava cada detalhe, o padrinho deu um passo à frente e levantou a mão. Agora todos verão quem realmente é digno de confiança, e quem é apenas uma sombra que manipula por medo e inveja. A sombra hesitou, percebendo que a maré havia mudado. Eu podia ver o medo surgindo nos olhos dessa pessoa. A confiança que ela tinha no passado desapareceu em segundos, substituída por desespero. Mas eu não podia me distrair com a satisfação momentânea. Ainda havia um risco real, e eu precisava neutralizá-lo antes que pudesse agir novamente. De repente, ouvi um som metálico atrás de mim. O dispositivo que eu havia notado começava a ativar. Meu corpo reagiu instantaneamente, meus instintos, aguçados pela sobrevivência, me fizeram pular para o lado, evitando um ataque iminente. A sombra recuou surpresa, enquanto todos no salão ficaram congelados, incapazes de compreender a rapidez com que eu havia reagido. O homem do tablet começou a projetar mais evidências, desta vez mostrando claramente a premeditação do ataque, mensagens ameaçadoras, planos detalhados e provas de conspirações contra mim. Minha cunhada e o traidor escondido agora estavam visivelmente desnorteados, sem palavras, sem defesas. Eu respirei fundo, sentindo a força crescendo dentro de mim. Pela primeira vez, eu estava no controle total da situação. A humilhação que me perseguiu por anos estava se transformando em poder, e o medo que antes sentia agora era minha arma. Mas, mesmo no auge da minha reconstrução emocional, eu sabia que não podia relaxar. A sombra, embora recuada, ainda estava ali, observando, esperando o momento certo para agir novamente. O perigo não havia acabado, apenas mudado de forma. O padrinho se aproximou e sussurrou: "Você está pronta para a próxima fase. Mas saiba, o que virá exigirá não apenas coragem, mas inteligência e frieza. Eles não desistirão facilmente." Meu coração disparou. Eu sabia que o confronto final estava chegando. Eu precisava enfrentar a verdade completa, descobrir todos os traidores e garantir que nenhuma outra tentativa de destruição pudesse me atingir. E então, a pergunta se formou em minha mente, pesada e urgente: quem é o verdadeiro cérebro por trás de tudo isso? E será que estou pronta para enfrentar a última camada de traição e perigo? Ou minha reconstrução emocional será testada ao limite? O ar no salão estava carregado de tensão, quase sufocante. Cada olhar se voltava para mim, esperando pelo próximo movimento. A sombra que me perseguia há tanto tempo estava ali, à espreita, mas agora eu sentia que tinha o controle que nunca tive antes. Cada passo que eu dava era calculado, cada respiração medida. Pela primeira vez, não estava apenas sobrevivendo, estava comandando a narrativa da minha própria vida. O traidor, aquela pessoa em quem eu havia confiado, agora recuava. Podia ver o medo nos olhos dele, aquele medo que eu jamais sentirá ao me deparar com os desprezos da minha cunhada. Ele percebeu que o jogo havia mudado, e que eu não era mais a vítima indefesa que podia ser manipulada com palavras e gestos. O padrinho se aproximou, e sua presença era como um escudo silencioso. Ele havia se colocado ao meu lado desde o início, observando, orientando, preparando-me para esse momento final de confrontação. Sua voz firme, mas baixa, cortou o silêncio: "Eles ainda tentarão, mas você está pronta para enfrentá-los." Respirei fundo, sentindo a força que vinha de anos de rejeição, humilhação e sofrimento. Cada lágrima, cada dor escondida, cada humilhação suportada em silêncio me havia moldado para este momento. Eu não era mais a irmã que se escondia atrás da sombra da minha gêmea. Eu era alguém capaz de enfrentar a verdade completa e de lutar por minha dignidade. A sombra fez um movimento sutil, e meu instinto me alertou imediatamente. Ela ainda estava armada, ainda havia intenções maliciosas, e eu precisava agir antes que qualquer dano acontecesse. Um passo à frente, e eu coloquei minhas mãos firmes no envelope que continha todas as provas. A confiança que eu sentia agora não vinha de bravura cega, mas de evidências concretas, de uma compreensão clara de que não havia mais espaço para manipulação. O traidor tentou avançar, talvez acreditando que ainda poderia me intimidar, mas eu estava pronta. Com uma voz firme e carregada de determinação disse: "Tudo acabou. Todas as mentiras,
todas as tentativas de me destruir, todas as humilhações. Agora vocês enfrentam a verdade. O murmúrio que percorreu o salão foi quase palpável. Os convidados começaram a se aproximar, curiosos, chocados, incapazes de desviar o olhar. Minha cunhada recuou desesperada, enquanto sua expressão de superioridade se transformava em pânico absoluto. Ela finalmente compreendeu que todos os anos de manipulação não teriam mais efeito. O homem com o tablet projetou a última série de provas, gravações, mensagens, fotos. Cada peça mostrava com clareza as tentativas de sabotagem, cada momento em que minha vida havia sido manipulada para que eu parecesse incompetente e indigna. A reação do público foi imediata: surpresa, choque, indignação. E então, finalmente, senti uma mudança dentro de mim. A raiva que havia alimentado minha determinação começou a se transformar em algo mais profundo, poder real, a sensação de que eu podia me reconstruir de forma completa, sem depender da aprovação de ninguém. Minha cunhada tentou argumentar, mas suas palavras caíram vazias. Minha irmã, ainda confusa, olhava para mim como se estivesse vendo a irmã que nunca conheceu de verdade, forte, independente, inabalável. Mas a sombra ainda estava ali, observando cada movimento. E então percebi algo que me fez o coração disparar. Não era apenas minha cunhada, não era apenas o traidor. Havia mais pessoas envolvidas, pessoas que haviam manipulado o evento silenciosamente, esperando que eu quebrasse antes de poder me defender completamente. O padrinho sussurrou em meu ouvido: eles não vão desistir tão facilmente. Mas você tem algo que eles nunca terão: a verdade e a força que vem de quem sobreviveu à injustiça. Respirei fundo, sentindo cada fibra do meu corpo vibrar com aquela energia. Pela primeira vez, não havia medo, apenas clareza. Eu sabia que precisava confrontar cada um deles, não com raiva cega, mas com evidências e firmeza. Cada palavra, cada gesto, seria calculado para que não restasse dúvida sobre quem estava certo e quem estava errado. O traidor finalmente perdeu a compostura. Ele tentou argumentar, mas a força das provas era esmagadora. Minha cunhada, desesperada, começou a chorar, e todos perceberam que a máscara de superioridade havia finalmente caído. A humilhação agora era dela. Enquanto isso, eu senti algo ainda mais profundo crescer dentro de mim, uma sensação de redenção. Todos os anos de dor e desprezo culminaram naquele momento, e eu finalmente podia respirar livremente, sabendo que não era mais a sombra de ninguém. Eu havia sobrevivido, reconstruído minha autoestima e começado a reivindicar meu lugar no mundo. E então, antes que eu pudesse baixar a guarda, ouvi um ruído vindo do fundo da igreja, um som que me fez gelar da cabeça aos pés. A sombra havia se movido novamente, desta vez de forma mais ousada. Alguém ainda tentava manipular os eventos, e eu sabia que, embora grande parte da verdade tivesse sido revelada, o perigo não havia acabado. Olhei para o padrinho, que me deu um olhar firme. Este é apenas o começo da sua verdadeira liberdade. Mas esteja preparada, a última peça do quebra-cabeça ainda precisa ser descoberta. Meu coração disparou. Eu sabia que o caminho para a redenção completa ainda tinha obstáculos, mas, pela primeira vez, senti que tinha o poder de enfrentá-los. Minha reconstrução emocional não era apenas sobre sobreviver. Era sobre assumir o controle da minha vida, da minha história e do meu destino. E então, um pensamento pairou na minha mente, gelando-me por dentro. Quem é a última pessoa que ainda está manipulando tudo por trás das cortinas? E será que estou realmente pronta para enfrentar a verdade final? Ou essa última revelação ainda será capaz de abalar tudo que conquistei até agora? O salão estava tenso, mas eu não sentia mais medo. A sombra que me perseguia revelou-se finalmente, meu próprio tio, alguém em quem eu confiava cegamente, o cérebro por trás de anos de sabotagem. Sua expressão congelou ao perceber que todas as provas, todas as evidências, estavam diante de todos. O padrinho deu um passo à frente e declarou: a justiça finalmente alcançou a verdade. Quem tentou destruir esta jovem agora está exposto. Minha cunhada, derrotada, baixou a cabeça. Minha irmã olhou para mim com uma mistura de respeito e vergonha, e eu senti uma onda de libertação percorrer meu corpo. Cada lágrima, cada humilhação, cada momento de dor transformou-se em força. Eu havia sobrevivido a tentativas quase fatais de me apagar do mundo, e agora estava inteira, invencível em minha própria história. O tio tentou argumentar, mas ninguém lhe deu atenção. A verdade não precisava de defesa. Eu finalmente estava livre da sombra da vergonha, da rejeição, do desprezo. Olhei ao redor e percebi que, naquele momento, não era apenas sobre vingança. Era sobre redenção, sobre reconstruir minha vida e reivindicar meu lugar no mundo. Eu não era mais a vergonha da família. Eu era a prova viva de que a força verdadeira vem de quem sobrevive, resiste e se ergue, mesmo quando todos duvidam. E assim, enquanto o sol da tarde entrava pela vitrine da igreja, senti pela primeira vez a paz. O passado estava exposto, a verdade revelada e eu, finalmente livre.